Eu estou com a Flora Tucci, tenho a alegria e a honra de receber. Ela é psicanalista, doutora em filosofia pela PUC-Rio, membro efetiva do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e também membro, colega, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. A Flora publicou pelas 7 Letras esse livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, Jogo de Linguagem e a Ética Ferenciana, que me chamou a atenção já pelo título, já que eu também li o Wittgenstein, Forte, Davidson, a galera do pragmatismo norte-americano, para o meu mestrado, e são os autores que eu mais gosto da filosofia, então quero muito ouvir a Flora. Seria associação livre a princípio, eu sei que a Flora escreveu um texto, então vai ser uma associação livre com algumas balizas, mas enfim, a pergunta de início é: de onde vem o livro, como que ele surge, fala um pouquinho dele, e mais uma vez, muito obrigado por topar conversar aqui com a gente. Ô, Fábio, eu que agradeço o convite. A gente acabou conversando um pouco mais recentemente, né, e a gente descobriu esse encontro, essa coincidência, né, de interesses, né. A sua pergunta, de alguma forma, é o ponto de partida dessa fala não muito livre, não tão associada livremente, mas é o meu ponto de partida também. Né? Uhum. A ideia que dá, assim, o pontapé inicial, assim, né, acho que é muito comum isso, né, a gente, quando recebe um convite, alguma coisa, para fazer alguma coisa, a gente pensa o que a gente vai fazer com isso, né? Assim, fui chamada para falar do meu livro agora em 2024, né? Assim, o que eu faço com isso? Né? Eu acho que vem ideias, mas também vem afetos, né? Eu acho que isso também faz parte dessa atmosfera ferenciana, né? Assim. E é muito comum que esses afetos surjam, né? Associados a vivências pessoais, profissionais, enfim. E aí, cada vez mais eu venho percebendo assim que fazer uma depuração, assim, né? Do que é pessoal e que a gente vive ali nesse primeiro processo, fazer uma depuração para o que objetivamente deve ser publicizado, né? É um desafio, né? Esse desenho, né, de como é que a gente tira algumas partes do que fez parte do processo, né? Assim, quando a gente vai falar publicamente, né? E aí eu acho que já tem um tempo, assim, que eu venho vivendo uma certa experiência de ter como pano de fundo, assim, né, nos meus trabalhos, em falas, compartilhar algum tipo de sensação que eu estou experimentando. Assim, eu venho vivendo já tem um tempo. E aí isso, recentemente também, eu acho que foi endossado, né? Assim, eu acho que eu ouvi a Eliana Schuller Reis, mas acho que nas 2 últimas falas que eu ouvi dela, que é uma importante referência para mim, né, no meu percurso, né? E ela fala assim, que ela disse que gosta de contar uma história, uma experiência, e ela sente falta que os psicanalistas façam isso, assim, que é preciso esse compartilhamento dessa dimensão da experiência, né, assim, dos impactos, das afetações que a gente tem também nesses nossos processos, né, e que ela lembra que o Ferenczi, ele era um autor, né, um clínico, um pensador que fazia muito isso, né, assim, se a gente pensa o diário clínico, se a gente pensa em vários momentos, assim, como o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, está atrelado na dinâmica dele com Freud, tanto como ali, em alguma forma, discípulo, mas também parceiro, ele, de alguma forma, conta um pouco dessa história, né, no pensamento dele, né, assim, que ela vem pensando um pouco sobre isso e que ela vem querendo fazer um pouco mais também disso, e eu acho que isso me ajudou também a entender que talvez seja até dessa atmosfera ferenciana, que esse fazer, né, que vem surgindo para mim, talvez tenha saído, né, tenha se inspirado, né, assim. E aí eu acho que o que eu vou fazer aqui é contar um pouco de histórias, né, associadas a esse livro, né, assim, acho que a história de como ele surgiu e também as coisas que eu senti quando você me convidou para falar sobre esse livro, que já é, né, alguns anos depois dessa publicação e dessa, né, da experiência de ter feito esse livro, né. E aí, o que ganhou um certo destaque de afeto, quando eu recebi o seu convite, foi um elemento de tensão, assim, eu fiquei tensa. E aí eu fiquei pensando, assim, com essa tensão. É claro que quando a gente recebe um convite importante, tem, né, assim, não é que não seja comum. Mas entra o elemento de tensão que eu começo a pensar, assim, e eu falei, é esse fio que eu vou seguir. Vou atrás um pouquinho desse fio, de que é essa sensação. Porque eu falei, poxa, é meu livro, eu acho que eu tenho condições de falar sobre ele, né, o que é isso? Eu falei, bem, vou atrás desse fio, desse insight. Falando um pouco do livro, né, ele foi lançado em 2020, ele é resultado, né, eu
faço algumas depurações, mas ele é o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendo no departamento da PUC-Rio de Filosofia, com a orientação do Danilo Marcondes e com a orientação da Jo Gondar, que eu defendi no final de 2017 e vira livro em 2020. 2020, período de pandemia profunda, assim, então esse lançamento acontece de uma maneira completamente remota, né? Assim, acontece uma live, eu faço uma apresentação, né? Assim, acho que é uma coisa assim, né? Mais social com os amigos, assim, tentando, né? Assim, fazer isso. Aí, em 2022, junto com a Renata Mello, que é uma psicanalista que é muito amiga minha também, que também lançou o livro dela num período próximo a esse, assim, a gente lançou nessa pandemia profunda os nossos livros, a gente falou, bem, vamos fazer uma coisa presencial, né? Vamos agora festejar um pouco isso tudo, né? Assim, inclusive no momento do Brasil também, né? Assim, que a gente estava ali, transformações latentes, assim, com alguma esperança, né? Assim, de transformação por vir. E aí a gente fez um lançamento e aí convidamos pessoas importantes nesse processo. Fizemos ali uma composição de mesa com a Jo Gondar e com a Regina Herzog. O Danilo teve um imprevisto no dia mesmo, então foi com a Jo e com a Regina. A Regina foi orientadora da RIA. Também o livro dela foi resultado da tese, e a Jo, como co-orientadora e pessoa muito importante nesse meu processo, né, de estudos com Ferenczi. E Jo também tem uma relação no percurso da Renata, assim como a Regina também tem. Então foi uma mesa, né, de nossas histórias e, né, também das nossas experiências nesses trabalhos, né. E aí aqui eu tô aqui de novo, né, numa super oportunidade de falar com você, né, em 2024, passado um tempo, né, assim, disso tudo, novamente falar do meu livro, né. E aí eu fui meio seguindo esse fio da atenção, né? E aí o que eu consegui acessar um pouco dessa atenção, assim, que eu queria ter alguma coisa nova, assim, para falar, né? Assim, eu já tive 2 tipos de lançamento. Bem, eu quero aqui, eu fiquei até, bem, falar alguma coisa diferente, eu até brinquei assim, eu tenho que descobrir a pólvora agora, o que eu vou associar aqui para fazer essa, né? O que eu vou contar de diferente, né, do que eu fiz já nessas 2 outras situações. E entrando mais especificamente na história do livro, né, ele é, como eu disse, fruto da tese de doutorado, né, que eu fiz no departamento de filosofia. A minha graduação é em filosofia, mestrado e o doutorado também na filosofia. A graduação na FRJ, mestrado e doutorado com Danilo Marcondes na PUC-Rio. A faculdade de filosofia foi uma experiência muito importante. Assim, eu já tinha tido algum pouco de contato com a filosofia no meu ambiente familiar, mas em escola e tudo eu não tinha tido. Então eu entrei na filosofia assim muito crua, né, assim, de alguma forma desse universo, né? E aí eu me lembro assim muito fortemente assim de como é que foi uma experiência muito importante assim de abertura de saberes, de pensamentos, né, assim, uma coisa assim, né, uma sensação assim da cabeça tá irrigando assim, né, essa potência, né? E aí foi passando o tempo e foi surgindo uma outra questão, assim, né? Naquele momento, assim, acho que também tinha algumas questões políticas daquele contexto da universidade, mas foi o meu contexto naquele momento que, enfim, não necessariamente é para todo mundo assim, mas acho que para mim foi, para algumas, né, compartilho isso com algumas pessoas também que tiveram, acho que, sensações parecidas naquele momento, que é como se nesse processo, assim, de entrando, né, avançando dentro da faculdade de filosofia, fosse tendo um certo afunilamento, onde as pessoas fossem se dividindo em nichos. Elas vão se especializando cada vez mais nas suas áreas, nos seus autores, heideggerianos, kantianos, cartesianos, estudam estética, né? Assim, as pessoas vão cada vez mais se separando, né? Assim, eu até brincava assim na época, gente, essas pessoas parecem que estão andando com bíblias, né? Porque fica uma coisa, né? Assim, impossível de dialogar, né? E aí toda aquela sensação de expansão inicial, assim, ela foi meio que que caramba, que coisa esquisita, assim, eu achei legal porque a gente se expandia, o que está acontecendo, né? Assim, se você se interessa por algumas coisas, as pessoas já te olham até meio estranho, elas não querem conversar tanto, coisa estranha, né, assim, que foi gerando também. E aí, né, assim, encurtando um pouco a história, né, eu esbarro com pragmatismo, que não é uma temática que estava tão presente na universidade, assim, não era um pensamento que tinha muitas aulas, nem muitas coisas, mas tive a oportunidade de conhecer. A minha primeira entrada foi pelo John Dewey, né, que é um dos primeiros pensadores do pragmatismo americano, foi pela teoria moral dele e tal, e aí eu vou entrando um pouco e entro ali no Hort, porque é um autor que também lê muito o Dewey, e aí eu vou parar no Hort, né. E aí alguma coisa que estava meio que se fechando se abre de novo, né, porque, falando até mais especificamente do Hort, né, que foi o autor que eu me aprofundei por mais tempo, né, assim, no meu percurso acadêmico, ele faz uma miscelânea, né? Ele é muito erudito, ele sabe muito de tudo, né? Assim, ele tanto de filosofia quanto de áreas afins, ele transita super bem. E ele faz exatamente essas costuras todas, né? Assim, ele vai fazendo essas costuras que, assim, né? Eu também vou entendendo na filosofia, assim, né? Numa perspectiva mais tradicional, é como se fossem autores mais
superficiais, displicentes, né? Assim, ou como é que você comete essas heresias? Mas para mim foi ótimo. Foi uma abertura de, uau, a gente pode juntar essas coisas, a gente não está ofendendo ninguém, né? Assim, eu acho que o Roth traz esse reencontro com a abertura, né? Pego eu estudo o conceito de contingência que ele tem no livro dele, Contingência, Ironia e Solidariedade. Eu pego essa dimensão da contingência para pensar subjetividade, para pensar linguagem, para pensar política. Eu faço essa abertura. Mas eu acho que o que me pega mais é a linguagem, temática de como ele vai trabalhar o pragmatismo da linguagem é o que me pega mais. Eu vou para o Davidson, que você também cita, enfim. Eu também, no período que eu comecei o mestrado, eu comecei mais formalmente a minha formação psicanalítica. Eu já tinha tido alguns percursos mais difusos, mas foi ali que eu formalizei. Comecei minha formação lá no Circo em 2005, se eu não me engano. Quando eu defendo a minha dissertação, eu falo, eu não vou fazer meu doutorado em sequência, assim, eu preciso de um percurso maior na psicanálise. Eu queria que tivesse mais psicanálise no meu doutorado, assim, que meu objeto de estudo tivesse mais ligado a essa minha virada também profissional. Como tinha dado uma despertada, né, na questão mais especificamente, né, da linguagem, da pragmática da linguagem, o Danilo tinha uns cursos mais especificamente sobre isso na graduação, e aí eu comecei a assistir de ouvinte algumas matérias dele. Um período assim de estudos sobre pragmática da linguagem, e aí ele dedicava um tempo significativo ao Wittgenstein, do livro Investigações Filosóficas, que é onde está o jogo de linguagem. Perfeito. E aí, assim, eu já tinha tido, assim, bastante familiaridade com Wittgenstein, mas na graduação foi mais com o que a gente chama do primeiro Wittgenstein, que é o do Tratados Lógicos Filosóficos. E aí é um outro Wittgenstein, o próprio Wittgenstein pontuou isso, né, que ele tem uma virada, né, de perspectiva completamente, né, assim, de um para outro, né. E aí o que eu conhecia do jogo de linguagem era pelo Hort, então eu já sabia um tanto sobre isso, mas ler especificamente, mais profundamente, as investigações foi ali nesse período que eu estava de ouvinte com o Danilo, nas aulas dele, né. E aí foi acontecendo, né, isso foi caminhando, entrando um pouco mais em contato com o jogo de linguagem, fui seguindo, e aí a Eliana estava começando um novo ciclo de grupo de estudos no Ferenc. Assim, eu já tinha esbarrado com o Ferenc, assim, mas não muito, e aí cheguei lá no grupo de estudos, que ele já acontecia há um tempo, mas fui chegando ali e tal. Mas ela estava iniciando um novo ciclo, então ela estava introduzindo algumas problematizações, ela usou até umas críticas do Deleuze à psicanálise, enfim. E eu falei, então tá bom. Alívio. Tem alguma coisa, assim, então, que eu não tô tão maluca assim, né? Assim, é que essa sensação que você fala aqui, que eu, né, assim, tem uma coisa que se abre, assim, e aí foi muito interessante, porque, né, eu estava começando a ouvir coisas que dialogavam com aquilo que eu estava, entanto, diante de um grande impasse ali do que eu estava fazendo, mas era muito interessante porque eu ouvia a Eliana falar as coisas que ela falava, mas quando eu sentava para ler o Ferenc, eu não conseguia entender nada, era muito engraçado. Você fala, não estou entendendo nada. Mas não era uma dificuldade, e talvez isso também faça parte um pouco da minha experiência na filosofia, assim, né, de que a coisa não está pronta, né, ler não é uma coisa que está pronta, né, você tem que ir depurando essa leitura, né, assim, as palavras estão ali, né, mas os sentidos que elas ganham para a gente é um processo que a gente vai se relacionando, né, que eu acho que também está falando um pouco do jogo de linguagem, tá? Então, assim, eu falei, bem, vamos lá, vamos aprender a jogar esse jogo, né, assim, E aí eu fui indo, né, e alguma coisa foi meio que se encontrando entre os meus estudos do jogo de linguagem e o Ferenc, assim. Então, esse livro conta um pouco essa história, assim, que foi esse ferramental, né, que eu fui desenvolvendo para ler o Ferenc, né. Que foi o primeiro texto publicado pelo Ferenc, né, na psicanálise de 1908, que é o do alcance da ejaculação precoce. Não foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro que ele publicou. Né? E aí eu acho que foi esse que me capturou ali, né? Assim, fazendo aqui um panorama muito rápido desse texto, que eu acho que, para quem não conhece Ferenc, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque eu acho que a gente já vê muita coisa se anunciando ali, né? Muita coisa que vai ganhar novos e grandes desdobramentos na obra dele, né? Eu acho que é interessante. O do alcance da ejaculação precoce, o Ferenc está propondo uma virada de perspectiva, né? Ele vai pensar uma questão, né, assim, que é a ejaculação precoce do homem. Né? Vale lembrar que a gente está pensando aqui, ele é um homem do tempo dele, então ele está pensando dentro de uma dinâmica heteronormativa, ali, né? Uma relação heterossexual. Não sei se normativa, mas heterossexual, né? Esse modelo, né, de relação heterossexual. E aí ele vai falar assim, bem, tem muita coisa que é falada, né, sobre patologias, sobre questões fisiológicas em relação ao homem que experimenta
essa ejaculação precoce, mas eu vou fazer aqui uma virada de perspectiva. Assim, eu quero pensar na mulher, a parceira sexual que experimenta também essa ejaculação precoce. Né? E aí, quando ele começa a acessar isso, ele vai dizer, bem, não é só uma questão, no caso, quando a gente vira de perspectiva, não é uma questão, na grande maioria das vezes, no caso só de uma questão patológica. Assim. O homem, em relação à mulher, né, nessa relatividade, ele tem uma ejaculação precoce relativa sempre, com muita frequência. Muitas vezes, o homem finaliza, né, assim, o ato sexual com orgasmo, e a mulher, muitas vezes, experimenta uma interrupção abrupta daquilo, sem ter chegado ela nesse ato. Né? E ele fala, bem, que esse fenômeno que ninguém parou para pensar, né, assim, que só pensa do que o homem está esperando, que não parou para pensar do outro lado que está se passando, será que isso, né, me dá um fiozinho, assim, né, pegando um pouco de inspiração, para pensar sobre uma coisa um pouco maior, sobre patologias, sobre o adoecimento feminino, né? E aí ele vai falar, bem, eu acho que me ajuda a pensar um pouco mais sobre o adoecimento feminino, porque nisso que se passa, a gente acessa, né, a liberdade sexual do homem muito maior que a mulher, né? Assim, esse homem, desde muito cedo, estimulado a uma virilidade, estimulado a explorar a sua vida sexual antes do casamento, e alguma coisa completamente oposta se passa com a mulher. Ela é colocada numa condição de recatamento, de não expressão, de não só expressão do seu desejo sexual, como repressão, inclusive no espaço mais privado de si própria, né? Assim, tipo, nenhuma masturbação, está muito aberta a isso. E aí, quando ela vai acessar, né? Ele fala de um encontro de corpos, né? Assim, depois do casamento, né? Aonde se chocam condições de vidas muito distintas, né? Assim, um homem que já está vivendo, né? Assim, acessando essa sua sexualidade há um tempo, e essa mulher que tem alguma coisa completamente interditada até então, e quando ela vai acessar isso no casamento, é totalmente subjugado a esse desejo masculino, totalmente subjugado a, né, fatores reprodutivos, né, a própria, né, forma de acessar muito restrita, né, muito fechada, né. E aí ele fala, bem, acho que a saída pela doença, né, ele vai pensar no grau de angústia, histeria, ele fala, me parece muito razoável, né, muito melhor. Talvez que se adoeça e você possa, inclusive, evitar isso, né, assim, a evitação, do que você continuamente ser exposto, né, a alguma coisa que é um ato sexual que você não acessa o prazer, que você tem um ato interrompido, né, e que fica para você, às vezes, só é fisiológico, é alguma coisa do seu corpo, é alguma coisa que me cabe fazer, e que ele começa a fazer ali uma abertura para entender que tem uma coisa do encontro de condições de vidas muito distintas, né, que faz isso, né, assim. Ele vai fazendo, né, assim, essa virada, né, e ele vai ganhando novas matizes de um adoecimento que já estava ali meio que enquadradinho, né, assim, estava entendido de uma determinada forma, e ele, como psicanalista homem, né, ele vai fazendo alguma virada, né, nele mesmo, né, assim, eu acho que ele vai fazendo uma proposta, né, e aí ele fala, assim, né, tipo, só o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens, lógico, dos médicos, desse problema. Né? Ele está fazendo já essa denúncia. Tem alguma coisa, né, que é predominantemente masculina, que tudo que é visto, a lente de leitura é essa. Né? E que isso tem suas questões. Né? E isso é uma abertura para muita coisa que a gente vai ver lá no Ferenczi mais para frente. Né? Sentir com, uma horizontalização ali da relação analítica. Né? Isso tudo está, né? Esse primeiro textinho de 3 páginas, muito 4, já está ali, né, espocando isso tudo que a gente sabe que ganha potência mais para frente na obra dele. E aí, né, isso também me ajuda a falar um pouco, né, do que foi essa lente de leitura do jogo de linguagem dentro do universo ferenziano. Me parece que o Ferenczi, ele começa a jogar um jogo que é o do paciente, né, ele vai ficar atento, entender que não tem, né, assim, nem as ferramentas desse jogo, nem o tabuleiro desse jogo estão prontos. Né? Assim, ele está ali entendendo qual é essa atmosfera dessa subjetividade, de onde essa subjetividade se desenvolve, né? Assim, para poder ouvir de um lugar que não só discuta do corpo dele e da condição dele. Perfeito. Do fetichismo da técnica, né, que ele vai criticar, né? Se a gente for falar assim, um jogo de linguagem estava rolando ali com o Freud, que era associação livre, atenção flutuante de um lado, muito silêncio, né, muito interpretações para quebrar o eu,
né, do paciente, o jogo de linguagem era esse, né? Sim, isso. E aí, com Sim. os pacientes difíceis, as peças não estavam lá, as peças eram outras, né? Então, o jogo deveria ser outro, assim, como Exatamente. ouvir Sim. agora. Uhum. Sim, exatamente, perfeito, é isso mesmo. Ele para, inclusive, de fazer uma definição do que é linguagem, ele faz uma definição de jogo de linguagem, né? Ele joga, inclusive, com a própria palavra, já não é mais uma questão de linguagem pura, né? Assim, é a linguagem no movimento. Não há nada da linguagem que possa ser pensado para além dela mesma, né? Ela não está para além dela própria. Ela se passa, ela se constrói, e linguagem, nesse sentido, inclusive, a gente ganha, e que tem tudo a ver com Ferenczi, alguma coisa que é muito para além da palavra, né? Linguagem como construção dos jogos sociais, das dinâmicas sociais, né? Gestos, expressões, música, arte, né? Assim, a linguagem no seu mais amplo sentido, que a gente pode pensar aqui, né? O jogo de linguagem também dá essa amplitude, né, para a gente entender, para além do verbal, né? A linguagem é posta na dimensão prática, dimensão de uso. Uma palavra, ela não tem um sentido a priori anterior ao uso que está se fazendo dela. Não tem uma essência da caneta, não tem uma essência do copo. Né? O copo tem um sentido, se ele está sendo usado como um vaso de flor, se ele está sendo usado como um copo para ser bebido, o sentido desse copo ganha, essa linguagem, ela só é composta na dinâmica na qual ela se coloca, né? Na qual ela é colocada ali, no uso dela. Né? A linguagem é uso, né? Resumidão, linguagem é uso. Não tem mais nada que a gente precisa falar disso. Né? Aquela investigação grandona do Wittgenstein sai para dizer, gente, vamos simplificar o negócio, assim, é só o uso, não tem nada disso. É o que está usado ali, né? Assim, vamos encurtar aqui o problema. O Wittgenstein fala, é que também não está pronta, né? Alguma coisa que tem que acontecer, no mínimo, com duas pessoas, que elas estão ali construindo, isso não está dado, né? Assim, você pode ter ali seus equívocos de compreensão, mas peraí, você está usando o copo como? O que é o copo? O que é a garrafa? Né? Assim, tem alguma coisa que a gente vai, no mínimo, entre duas pessoas, construindo. A gente vai fazendo, e para isso acontecer, eu tenho que perceber esse outro, né? Eu tenho que jogar com o outro. E eu acho que, né, o alcance da ejaculação precoce, o que ele está falando, né, assim, é que para jogar esse jogo não basta só assim, me diz essas regras, eu tenho que estar atento a quem está jogando, que condição de vida é essa? O que essa subjetividade expressa, né, assim, não está dado, assim, então tá bom, tem essa pecinha aqui está posta. Eu estou nessa posição aqui no tabuleiro, essa pessoa está em que posição? Ela parte de que posição? Ela está em que lugar, né? Essa é a complexidade do jogo, né? Assim, a gente, muitas vezes, até no próprio tabuleiro, às vezes a gente parte de lugares muito diferentes, né? Assim, e que isso faz com que eu compreenda alguma coisa para além de mim mesmo, né? Assim, eu saia, me transporte, não é me colocar no lugar do outro, mas que eu tenha uma capacidade de entender um pouco da onde aquele outro está jogando esse jogo, né? Isso vai fazendo essa costura ali, né, de leitura com desses dois autores.